Essa noite, chamar tio Nilzandro. Venha liberar essa medida aqui, macho. Tio, hein? Boa noite, povo de Deus. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Queria dizer a vocês que eu não tenho a eloquência do pastor, de alguns irmãos aqui que eu já vi ministrando. Eu estou sempre vendo, e agora ele tem ali, ele filma ainda, gente, hein? Aí eu fico pensando assim, a dificuldade que é para você ministrar aqui na Igreja Batista, porque é uma igreja madura. As pessoas aqui, eles têm um alimento forte, porque tem fundamento teológico no que é pregado aqui. E isso aumenta demais a responsabilidade de quem vem pregar aqui, porque ele não pode falar besteira. Porque como vocês estudam muito, vocês oram muito, se falar besteira, vocês sabem que está falando besteira. Porque tem sido um problema sério na igreja, no Brasil, de maneira geral. As pessoas têm, por falta de ensinamento, por falta de buscar aprendizado da palavra de Deus, eles têm sido enganados acerca da palavra de Deus. E tem criado a pior geração de crente, eu acho que já teve no Brasil. Tem sido essa geração que tem se levantado. Por falta de profundidade, por falta de ensinamento, por falta de verdade nos púlpitos. A gente tem escutado muito palavras que nós gostamos de ouvir. E escutado poucas palavras que nós precisamos ouvir, que é o que de fato nos traz até aqui. Eu conversei com uma pessoa semana passada e essa pessoa falou para mim que ele está passando por uma luta, tem 7 anos, e Deus não respondeu nenhum momento para ele quando vai acabar essa luta. E o que motiva ele estar na igreja todos os dias é porque vai ter um momento que Deus vai falar para ele, o momento que ele vai acabar com essa luta. E eu fico pensando, eu venho aqui desde o início da igreja. Quantas pessoas passaram por aqui? Quantas pessoas eu olhei e falei, esse aí vai ser uma coluna da igreja. E hoje nem na igreja está mais. Daria para lotar 2 templos desses. E talvez por causa de uma desilusão, ou porque ouviu uma verdade que doeu demais, ou porque ouviu outra coisa mais gostosa de se ouvir em outro lugar, ele não voltou mais aqui. Mas graças a Deus que tem um povo firme, um povo forte aqui. Hoje é um dia, a quarta-feira de cinzas, é um dia que todo crente deveria ir para a igreja, para agradecer a Deus. Alguns por experiência própria, porque um dia igual hoje estaria com o fígado estragado, de tanto beber nesses 4 dias que se passaram. Outros mortos de sono porque não dormiu, alguns arrependidos pelas besteiras que fez nesse dia e pensando como que ia fazer para resolver nos próximos dias. E graças a Deus nós estamos aqui. Se você sentiu vontade nesses 4 dias de ir num carnaval, de ir em algum lugar, não se envergonhe disso não. É natural, nós temos nossa carne, é natural a gente sentir esse desejo em algum momento de frequentar um ambiente que não nos cabe mais. Mas toda vez que a gente vence essa vontade, é um motivo maior para a gente agradecer a Deus por ter vencido esse momento, por ter passado por esse momento lá, graças a Deus, eu não fraquejei. Eu ouvi outro dia um pastor falando que ele foi na praia, e daí do lado dele chegou um pessoal, e quando o rapaz estampou a latinha de cerveja, encheu a boca dele de água. No que ele viu o barulho da latinha estampando, ele falou, meu Deus, que vontade. E no final do dia, aquele pessoal estava tudo lambuzado de areia, parecia um bife à milanesa, rolando pelo chão bêbado, tudo queimado porque não se protegeram. E ele falou, graças a Deus que eu resisti. Então graças a Deus que nós resistimos, nós estamos aqui hoje para louvar a Deus. E Deus, Ele tem algo de especial para você nessa noite. Eu gostaria que você se colocasse de pé agora. Pode deixar sua Bíblia no banco ainda por enquanto. Você que tem negócios para fechar essa semana,
ou essa reta final de mês, eu queria dizer que Deus vai dar uma resposta para você ainda esse mês. Você que tem exame médico marcado ou fez exame médico recentemente, eu gostaria de dizer que Deus vai mudar o resultado do exame. Você que está passando por alguma dificuldade financeira ou está desempregado, eu queria dizer para você que Deus vai mudar o cenário ainda esse mês. E para alguns ainda essa semana Deus vai te dar uma resposta. Algumas pessoas serão curadas aqui na igreja ainda essa semana. E vocês vão poder depois testemunhar. A igreja tem mudado, as coisas têm evoluído, mas Deus continua sendo o mesmo. Deus ainda opera milagres. O Deus de milagre, Ele ainda continua sendo do mesmo jeito. Ele cura as pessoas. Deus muda o impossível. Deus coloca o que não tem mais jeito, o que a medicina já deu como perdido, ou que você olhou e falou, não tem mais jeito. Para Deus tem jeito. E para que você saiba que Ele está contigo, Ele vai te responder essa semana. Não é porque eu estou falando que vai acontecer isso, é porque Deus falou que vai acontecer. Eu gostaria de levantar um clamor rápido com vocês aqui, pelas pessoas que estão com negócios para fechar essa semana, ou esse mês. Não sei se o seu negócio é uma entrevista de emprego que você fez e ainda não foi chamado. Eu não sei se é um contrato que você tem para assinar, mas eu gostaria de nós juntos, nós vamos orar e Deus vai liberar essa bênção para vocês ainda este mês. Depois nós vamos orar pelos enfermos, as pessoas doentes, e vocês serão curados. Se você não tem nenhuma doença, lembra de alguém que você conhece que está doente, que está precisando de uma oração, e Deus vai visitar ele nesse momento. Feche seus olhos. Amado Deus, Todo-Poderoso e exaltado Deus, nós nos colocamos agora em Tuas mãos, Senhor, porque nós acreditamos na Tua promessa, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor ainda é o Deus do impossível, é o Deus que opera milagres. E eu sei que o Senhor vai destravar as portas que estão travadas. E o Senhor vai ministrar agora sobre a Tua igreja libertação financeira. Problemas que estão engavetados serão desengavetados. Pessoas serão libertas, empregos surgirão nessa noite. Juiz vai assinar sentenças nessa noite a favor do Teu povo, meu Deus. Aquela entrevista de emprego que não foi desenrolada, será desenrolada hoje, Senhor. Porque nós acreditamos no Teu poder, Senhor. Deus, eu sei que o Senhor cura ainda hoje. Que o Senhor continua curando. E eu sei que o Senhor vai derramar uma porção de cura sobre esse lugar nessa noite. Que o Senhor vai ministrar, os Seus anjos vão passear nessa igreja. E as enfermidades terão que partir agora. E as enfermidades terão que fugir. As enfermidades não resistirão o Teu poder. Quero E o Teu povo vai poder testemunhar, Senhor, porque foi curado, porque foi liberto. Em nome de fazer Jesus. Tua vontade, doce Espírito. Clama ao Senhor, que a igreja. minha vida seja a vida, Jesus. Eu quero nascer Vem, Teu Espírito Espírito. Vem, Espírito Santo. Eu quero matar Vem, minha Espírito Santo. carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais ou menos uns 60 dias, mais ou menos, que Deus falou para mim que a próxima vez que eu tivesse uma oportunidade aqui na igreja, que era para eu ministrar cura nesse lugar, que Deus ia curar as pessoas nesse lugar. Não é porque você está precisando de oração por cura aqui, não. Mas Deus falou que através da minha vida Ele ia liberar cura aqui nesse lugar. Eu não sei se você está passando por alguma enfermidade, mas acredite que foi liberada uma cura para você nessa noite. Amém? Pega a sua Bíblia aí, irmãos. Eu acho muito bacana quando
Quando o pastor Diogo ele fala sobre entrar na atmosfera e navegar na presença de Deus, é um negócio que te convida a de fato entrar na atmosfera do Espírito Santo que está nesse lugar. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em João 15, versículo 15. Eu vou ler só um versículo. João 15, 15. Facinho de achar, hein? É um versículo conhecido por todo mundo. Amém? Então vamos lá. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Senhor, ministra sobre as nossas vidas a Tua palavra, Senhor. Senhor, me esvazia totalmente, Senhor, que eu não fale nada de mim, e que seja ministrado tudo através da Sua vontade, meu Deus. Tira todo eu, tira toda a vaidade, manifesta a Tua glória, Senhor. Fala com cada um da maneira como o Senhor entende que deve falar, Senhor. Queremos sair daqui mudado nessa noite. Fala comigo, fala com a Tua igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, igreja. Eu tenho conversado com algumas pessoas há algum tempo e conversado sobre amizade. Hoje eu já sabia que eu iria ministrar, então eu já vinha falando, é a oportunidade que eu tenho de falar sobre amizade. Você tem um amigo? O que é um amigo para você? Tem uma pessoa que se você precisar e ligar para ele agora, ele te atende? Você tem esse amigo? Quantos amigos você tem? Você tem um? Você tem dois? Você tem vários? Eu estou falando daquele amigo, não é daquele que você liga com cerimônia, não. É que você liga e vai direto ao assunto e fala para ele que você está precisando. Você é amigo de alguém? Você tem alguém que você pode falar para ele, se você estiver precisando, pode contar comigo. Você tem essa pessoa que você pode contar? Ou que essa pessoa pode contar com você? Quando a gente chama a pessoa na intimidade e conversa com ele, pergunta sobre amizade, você tem um amigo? Normalmente as pessoas falam, eu tenho um amigo. Aí você vai se aprofundando, mas como que é esse amigo? O que você suporta do seu amigo? E quase sempre a resposta é, eu suporto amigo, mas é ele na dele e eu na minha. Às vezes a gente se encontra, a gente come um churrasco, a gente conversa sobre o passado, mas é cada um na sua. Mas que tipo de traição você suportaria do seu amigo? Ah não, aí já é demais, né? Uma traição não. Amizade é amizade, negócios à parte. E eu não estou falando desse tipo de amizade. Quando a gente olha esse texto aqui, Jesus está falando que Ele chama a gente de amigo, porque Ele não tem segredo nenhum com a gente. Tudo que o Pai revelou para Ele, Ele revelou para a gente. E qual tipo de amigo você gostaria de ter? Você gostaria de ter uma autoridade, ser seu amigo? O presidente da empresa onde você trabalha, já pensou se ele fosse seu amigo? Se o prefeito da cidade fosse seu amigo? Ou você tivesse um amigo médico? Pô, como eu gostaria de ter um amigo médico? Para não precisar enfrentar uma fila, precisar de uma receita, ele liberar para mim. Ter um amigo advogado, para ele me instruir quando eu tiver que fazer um negócio. Ligar para ele ao tocar essa situação. Ter um amigo policial, para tirar minhas multas. Já pensou que bacana? Eu apronto, daí eu tenho um policial lá que me livra das multas. Eu gostaria demais de ter um amigo desse. Quem não gostaria de ter um amigo desse? Né? Ter um amigo rico, e que eu pudesse contar com ele financeiramente, eu não precisasse ir no banco. Seria algo sensacional para eu montar um negócio e meu amigo ir lá e falar, pode ir que se der errado eu estou aqui com você. Isso seria sensacional, a gente ter um amigo desse. Mas a amizade, ela precisa ter, a amizade é um relacionamento. E durante a sua amizade, uma amizade verdadeira, em algum momento você vai precisar do seu amigo de tal forma em que só ele vai poder te ajudar. Em algum momento você também vai precisar do seu amigo, ou ao contrário, ele vai precisar de você de tal forma só você pode ajudá-lo.
Isso é uma amizade, isso é um relacionamento. Agora você imagina a pessoa ter a oportunidade de ser amigo de Jesus Cristo. Quantas pessoas na Bíblia foi amigo de Jesus Cristo? Quando a gente pergunta, você vai lembrar de Pedro, Tiago e João, que eram os amigos mais próximos de Cristo. Mas ele tinha um amigo qual ele chorou pelo amigo dele, que é Lázaro. É uma história que todo mundo conhece. Jesus, certa feita, ele estava pregando na Judéia e ele foi confrontado pelos fariseus. Quem era ele? E ele se manifestou falando que ele era o Pai, que ele era o Deus, que ele e o Pai eram um. E naquele momento os fariseus se tornaram de uma fúria muito grande, que eles quiseram prender Jesus. E se você ler o texto inteiro, você vai ver que Jesus, ele fugiu da Judéia. E mais na frente, no mesmo texto, vai falar que eles quiseram apedrejar Jesus. Então Jesus teve que sair de lá, porque senão iriam matar. E depois de um tempo, Jesus ouve a notícia de que Lázaro estava doente, o seu amigo. E Jesus se comoveu, chamou os discípulos e falou: preciso voltar para a Judéia. E eles se tornaram em fúria, os discípulos. Como a gente vai voltar para lá se agora há pouco eles queriam te matar? Se eu estivesse lá, talvez eu perguntaria para Jesus: mas que tipo de amizade é essa? Por que você não declara a cura dele daqui? Pega uma água, unge uma água, a gente leva para lá e joga nele, ele ressuscita, ou ele é curado. Pega um óleo, pega uma roupa, uma peça de roupa, a gente leva e eu tenho certeza que ele vai ser curado. Não, mas Jesus queria estar lá, ele queria olhar nos olhos de Lázaro quando Lázaro ressuscitasse. Que tipo de amizade é essa? E Jesus toma a decisão de ir ao encontro de Lázaro, correndo risco de ser preso, ou de ser apedrejado. E ele vai até Lázaro e ressuscita, e o milagre todo mundo já conhece. Essa é uma amizade muito gostosa, você ter alguém poderoso que é seu amigo. E aquele tipo de amizade em que você tem ajudado demais aquela pessoa, e a pessoa não faz uma postagem agradecendo você. E as pessoas que têm ajudado essa igreja, que têm sido um amigo dessa igreja, e não tem uma postagem no Instagram com ela aqui no púlpito, ou não tem uma postagem dele aqui, e ele está aqui firme desde o início. Ele é amigo do pastor, mais que isso, ele é amigo da igreja. Ele não faz questão de ter o nome dele citado em lugar nenhum, ele não faz questão de ter o nome dele citado em nenhuma postagem. Ele é amigo. Você seria capaz de ser um amigo desse? De ser um amigo desse? Você tem um amigo desse que está aí presente em você, você não cita em momento algum ele, e ele nunca te colocou contra a parede para te cobrar um posicionamento seu, uma postagem sua. Você tem um amigo desse? Além de Cristo, estou falando de um amigo físico, um amigo carnal aqui mesmo. Você tem um amigo desse? Tem uma história que eu acho sensacional na Bíblia, é a história de Jonathan. Jonathan, ele venceu uma batalha contra os filisteus. E se vocês lerem essa história, está escrito em Samuel, 1 Samuel 14. Você vai ver que o título da história, o título do ocorrido, é a vitória de Jonathan sobre os filisteus. E Jonathan tem um amigo, que a Bíblia chama ele de escudeiro, em que ele está com o Jonathan o tempo todo. Quando Jonathan está traçando a estratégia de guerra para vencer os filisteus, ele compartilha com o fiel escudeiro dele. Ele fala: a gente vai, eu vou derrubando e você vai matando atrás. E a resposta do fiel escudeiro: pode ir que eu estou com você. E não é nem citado o nome dele na Bíblia. Nós não sabemos o nome dele, do fiel escudeiro de Jonathan. Fala que Jonathan era amigo, Davi era amigo de Jonathan, mas não cita esse fiel escudeiro. Essa igreja pode ter um escudeiro desse? Tem alguém aqui que pode dizer: pastor Diogo, pode ir que eu estou contigo? Tem alguém aqui que pode dizer: pode ir que eu vou com você, eu não preciso sair aí nas postagens não, mas eu estou com você? Tem pessoas que foram alcançadas por essa palavra, porque teve um amigo fiel escudeiro aqui, que nunca apareceu, que nunca esteve aqui na frente, nunca tocou no microfone, nunca tocou nesses instrumentos, mas ele está aqui.
firme. São essas pessoas que têm sustentado a igreja. São essas pessoas que têm sustentado a palavra de Deus na terra. São as pessoas que às vezes estão no anonimato. E um dia essa igreja pode se tornar uma igreja gigantesca aqui na região, ser referência para o estado de São Paulo, para o Brasil inteiro, e ser falado, olha, a igreja batista, lá em Alumínio, se tornou referência no Brasil. Ou podem falar, é a igreja do pastor Diogo, e isso não te ofender em nada por causa disso, porque você sabe o seu posicionamento, porque você sabe o relacionamento que você tem com a igreja, e se você tem um bom relacionamento com a igreja, você vai ter um bom relacionamento com Deus. Seria maravilhoso você ter esse tipo de pessoa para você poder contar. Quanto mais pessoas com esse tipo de pensamento para a gente poder contar, seria fantástico. Porque você não ia ter que ficar cobrando, não ia ter que ficar dando satisfação. Existe aquele amigo que você conversou, teve muita amizade por 10 anos, e você hoje vê ele uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, e quando vocês se encontram, não tem nenhuma cobrança. Vocês vão conversar como se tivesse se visto o último final de semana. Talvez ele não conheceu o seu filho ainda, mas quando ele tiver a oportunidade de estar perto do seu filho, ele vai tratar seu filho como se fosse ele tivesse visto crescer. Isso é amizade verdadeira. E as amizades, irmãos, elas precisam ser construídas cada vez mais, para que um possa ajudar o outro. Talvez você esteja nesse banco sentado aqui hoje e você consiga lembrar da pessoa que o dia que ministrou, Deus falou com você e você falou, eu quero isso para a minha vida, e mudou a sua vida drasticamente. E talvez você não lembre de uma pessoa que já falou para você, eu tenho orado por você. Eu só estou falando isso para você porque a pessoa que você está orando também pode ser que um dia ele não lembre que você orou por ele. Ele vai lembrar da pessoa que ministrou sobre a vida dele, ele foi tocado, e ele vai dar testemunho e falar, um dia eu ouvi uma mensagem do pastor assim, 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 e aquilo falou no meu coração. E você do outro lado tem que dizer, glória a Deus. E às vezes você vai falar assim, ó, isso aconteceu porque eu orei por ele. Tem uma pessoa muito famosa, ela é famosa no Brasil inteiro, muito famosa na igreja, e um dia eu orei por ele, e ninguém tira essa convicção de mim, que a conversão dele foi porque aquele dia eu orei por ele. Eu tinha certeza que aquele dia ele ia se converter, eu tinha certeza. Era da minha adolescência, eu gostava demais, e um dia eu orei por ele, eu tinha certeza que ele ia se converter. E quando ele se converteu, que ele foi para mim e falou que ele tinha se convertido, eu tinha certeza que ele não ia, que as pessoas falavam, isso é fogo de paz, isso vai acabar. Eu tinha certeza que isso não ia acabar. E um dia eu vou ter oportunidade de falar isso para ele, não porque eu vou querer vantagem disso, porque ele é longe de mim, não preciso dele para isso, mas eu tenho certeza que foi a minha oração. Ele não sabe disso, ele nunca talvez me veja, mas eu tenho certeza, nem que um dia na glória eu tenho que falar para ele que foi eu que orei por ele, e ele foi salvo. É esse tipo de amizade que eu acredito, e esse tipo de amizade que a igreja precisa. Mas de todas as histórias, quando eu começo a ler sobre amizade, ler sobre amigo, ler sobre pessoas que eu posso confiar, a história que mais fala ao meu coração é a história de Tomé. Tomé, o que duvidou de Jesus mesmo. O que duvidou, falou, eu não acredito que ele ressuscitou. E eu gostaria de compartilhar esse texto com você. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João 11:16. Amém? Alguém gostaria de ler aí bem alto João 11:16? Todo mundo ouviu aí? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Sabe aquela história que eu estava contando aqui, de Lázaro ser amigo de Jesus? Que Lázaro colheu frutos da amizade com o Todo-Poderoso?
Quando os discípulos, Jesus falou para os discípulos que ele iria voltar para a Judéia, os discípulos ficaram malucos com Jesus. Nós acabamos de sair de lá, eles queriam te matar, não voltar, vamos morrer. Aí tem um cara lá, que mais para frente ele é citado em várias pregações como uma pessoa, um homem que duvidou. Ele falou, vamos para morrer junto com ele, porque ele é meu amigo. Para mim é o maior exemplo de amizade. Ele não contou naquele momento que ele estava indo com o Todo-Poderoso. Ele não falou, vamos que Jesus vai matar tudo. Não, vamos morrer com ele. Ah, como eu queria que tivesse um amigo para morrer por mim. Eu não sei se eu tenho um amigo que eu morreria por ele. E aí pega Tomé e fala assim, ó, vamos lá, vou morrer com ele. Esse tipo de manifestação, isso traz benefícios para frente. Essa coragem, essa atitude. Se você estiver disposto a viver isso, se você estiver disposto a viver dessa forma pela igreja, Deus vai te recompensar. Naquele momento que Tomé tomou aquela decisão, vamos lá e vamos morrer por Jesus, ele não pensou em mais nada. Ele não pensou que era o Todo-Poderoso, porque ele está falando de ir morrer. Ele sabia que Jesus era todo-poderoso, que Jesus poderia ir lá e abater todo mundo, ou tomar todo mundo visível, Jesus poderia fazer o que quisesse. Mas naquele momento, pela amizade, e o pior de tudo, ele estava indo correndo risco, pelo amigo do amigo. Você quer maior exemplo de amor do que isso? Ele não tinha nada a ver com a história, porque Lázaro era amigo de Jesus. Ser amigo de Jesus é meu amigo. Você teria coragem de tomar as dores do amigo do seu amigo? Você teria coragem de tomar as dores? A igreja Assembleia de Deus está passando por uma dificuldade, ou pela quadrangular que está passando uma dificuldade, porque o pastor de lá é amigo do seu pastor? Ou você, quando vê que está passando dificuldade, você é junto para descer o pau também? Olha a reflexão que tem para a gente nesse texto. Mas se você estiver disposto a fazer isso, você vai viver a experiência que ninguém vai viver essa experiência. No momento em que Tomé fraquejou e que Tomé falou que só acreditava vendo, Jesus apareceu exclusivamente para Tomé 8 dias depois. E daí Tomé viveu uma experiência que ninguém viveu. Jesus chamou e falou, Tomé, vem cá, toca aqui, ó. Toca aqui nas minhas mãos. Veja minhas feridas. Tomé, toca aqui nas minhas costelas, nas minhas costas. Toca nos meus pés, Tomé. João, que era muito íntimo, Pedro, Tiago, ninguém tocou. Só Tomé tocou. Se você estiver disposto a viver isso, você vai viver uma experiência com Deus que ninguém viveu. Deus vai te colocar em lugares que ninguém jamais andou. Ou que alguém da sua família vai olhar e falar, eu não acredito que ele está lá. É porque você teve coragem de morrer pelo seu amigo. Se você estiver disposto a isso, você vai viver coisas na sua vida extraordinárias. E se você já fez isso em algum momento, pode se preparar que talvez o extraordinário de Deus vai acontecer com você ainda esse ano, ainda esse mês. Quando o pastor fala, vamos entrar na dimensão, você vai entrar em outra dimensão, além da que o pastor falar, porque você é amigo, porque você teve coragem de se colocar à disposição de morrer pelo seu amigo. Eu queria te convidar a você ter coragem de se colocar à disposição, de bater no peito e falar, vamos lá e vamos morrer pelo amigo. Vamos lá e vamos morrer junto com Cristo. Nós estamos querendo abrir uma igreja no pior lugar que existe. Eu vou lá com você, pastor. Pode contar comigo. Pastor, eu não posso ir, mas pode ir que eu vou ofertar. Eu não posso ir, mas pode ir, pastor, que eu vou fazer uma campanha de oração, de jejum por você. Eu não posso ir, mas eu vou para o monte com você. Eu vou trabalhar amanhã um bagaço, mas eu vou para o monte com você. Eu não vou deixar você sozinho nessa não. Eu vou sair daqui hoje e eu vou trazer alguém no culto de domingo, pastor. Porque eu estou com a obra. Eu sou amigo desse ministério. Eu vou estar junto com você.
Se for preciso, eu vou morrer. Se você estiver disposto a isso, se prepara porque você vai viver em outra dimensão. Se prepara porque você vai ter experiências que nenhuma pessoa teve. Se prepara que você vai ser a coluna desse ministério. Tem alguém aqui com essa disposição essa noite? Tem alguém aqui disposto a viver uma experiência com Cristo, a tocar nas mãos de Jesus Cristo, a tocar nas feridas de Cristo? Gostaria de te convidar a ficar de pé. Eu não vou ficar falando para você entrar em outra dimensão. Eu não vou ficar falando para você adorar a Deus. Se a mensagem foi clara, se você entendeu, nesse momento você vai entrar na dimensão de Deus por conta própria. Você vai buscar a Deus como se fosse o último dia que você tivesse oportunidade de falar com Deus. Você vai navegar e nessa noite você vai entrar na dimensão de Deus. Você vai ter uma experiência hoje como você nunca teve na sua vida. E você será recompensado pela amizade que você tem com Cristo, pela amizade que você tem com o ministério, pela amizade que você tem com a pessoa que faz tempo que você não liga, que você não conversa, e você vai ligar para ele hoje e vai dizer para ele: amigo, eu estou aqui. Sabe aquela pessoa que talvez era um grande amigo seu e te feriu e você nunca mais ligou para ele? Essa semana você vai mandar uma mensagem para ele e dizer: cara, estou orando por você. E você vai colher frutos dessa atitude sua por muito tempo. Eu já falei para vocês aqui em outra oportunidade, eu recebo coisas de Deus, de coisas que eu fiz lá na minha adolescência. Deus tem sido fiel comigo até hoje. Meu orgulho